A Fobia e o Fascismo, uma leitura de Walter Benjamin à luz da psicanálise. Só a título de observação, né, justificativa, antes de começar a leitura do texto, né, esse texto, né, tem a ver com digamos assim, um primeiro acesso, né, que eu estou fazendo. Eu não sou como se diria, um especialista em Benjamin, né, mas mais um interessado. Então, é uma espécie de proposição, né, de acesso de leitura. Eu tomei aqui a figura da fobia, né, na psicopatologia psicanalítica, né, para usar como uma espécie de chave de leitura, né, de um conjunto de textos do Benjamin, especificamente da década de 30. Os textos que aparecem mencionados aqui, né, eu vou mencionar, né, são Teorias do Fascismo Alemão, Experiência e Pobreza e a obra de arte na sua era da reprodutibilidade técnica e o narrador, certo? E as teses, né, sobre o conceito de história, certo? O que me provocou, né, a escrever esse texto, né, a fazer essa aproximação, né, entre a fobia, né, e o que eu chamaria de uma teoria do fascismo, né, do Benjamin, tem a ver com uma certa homologia, né, que eu observo a partir de um conjunto de delineamentos ou de conclusões, né, que a avaliação do Freud faz, né, do caso Hans, né, e cujas consequências, né, me parece que dá um certo mapa, né, que abre uma certa hipótese também interpretativa ou um caminho de leitura, né, desses textos da década de 30 do Benjamin, certo? Infelizmente, esse texto eu tinha escrito no formato de artigo, eu não tenho como ler todo, né? Na primeira parte aqui eu faço um acompanhamento da avaliação que o Freud faz do tratamento do Hans, né? E do qual eu extraio algumas consequências para então entrar em Benjamin, né? Eu vou entrar diretamente na parte do Benjamin, né? Mas eu poderia ressaltar apenas alguns pontos, né, que eu retomo, né, da avaliação do caso, para que quando eu estiver lendo, né, vocês percebam essa retomada, né, para não ficar tão abrupto. Então, com relação à fobia, né, lá no caso Hans, um primeiro ponto que eu acho que tem que ter em vista é que a fobia tem a ver com um certo processo, uma certa resposta a uma operação de recalque, certo? Esse recalque, ele incide sobre o Freud é específico nisso, sobre um conteúdo funcional sádico, né? E ela meio que interrompe a destinação desse trabalho funcional. O segundo ponto, né, é que a fobia produz, né, deformações, né, ou produções secundárias, né, que se assemelham muito também às, digamos assim, idealizações que aparecem no imaginário fascista, né? E um terceiro ponto é que esta operação do recalque, né, ela tem como sintoma também uma inibição da motilidade, né? E é justamente essa inibição da motilidade que está em questão também, eu acho, nesses textos do Benjamin, né, a partir da proposição, né, que recebe várias formulações, né, no decorrer desses textos, que tem a ver com uma certa, que eu chamo de inequação, né, entre a situação técnica, né, e a assimilação social de uso, né, do desenvolvimento técnico, né, que teria como produto necessário, né, a agressividade da guerra. Então, esse texto é um pouco tentando traçar um caminho, né, de destino ou
rastrear esse destino dessa agressividade que é detida, né, na fobia, que produz essas formações secundárias. Então, eu passo a leitura do texto. Benjamin e o encapamento fóbico. Penetremos a imagem tão corretamente iluminada pelo olhar dialético de Walter Benjamin, contida bem no início de Experiência e Pobreza, onde se retoma o contexto da Primeira Guerra Mundial. Cito Benjamin: uma geração que ainda fora à escola, num bonde puxado por cavalos, viu-se sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. Fim de citação. Apresenta-se aqui a captura precisa de um contraste que Benjamin enquadra, a partir de seu singular ângulo histórico, de maneira a conferir intuitibilidade plena a uma situação. Para muitos, a época terrífica da guerra irrompeu bem no centro de seus idílios. O foco no frágil e minúsculo corpo humano, fazendo frente à maquinaria de destruição universal, aproxima com máxima nitidez esse contraste. Certamente, não para imprimir um lirismo à cena, mas antes, Benjamin nos fala aqui da realidade de certo limite, de um limiar. Quando Benjamin alude a essa desproporção, não podemos deixar de remeter ao perigoso que representa para Freud o confronto forçado com o objeto fóbico, pelo que o sujeito é empurrado para uma situação, cito Freud, em que não pode fugir do desencadeamento da angústia. Reiteremos que essa modalidade de incidência da violência traumática representa uma das vias perturbadoras do trabalho de elaboração fóbica. Parece-nos também que Benjamin implica justamente a mesma sorte de consequência provocada pelo horror da guerra, precisamente naquela que revelara um desenvolvimento técnico sem precedentes a serviço de um poder destrutivo que até então só tinha seu par possível no mundo onírico. Guerra, inclusive, que constituíra, cito Benjamin, uma das mais terríveis experiências da história universal. Qual seja essa consequência? Uma danificação que compromete a capacidade dos sujeitos para elaborar o vivido, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Para ambos, Benjamin e Freud, assim os lemos, trata-se de marcar um prejuízo na simbolização pela proximidade sem filtro, ou, como diz Freud, privado de cobertura, com o terrífico da guerra e com o traumático do sexo. O que se descortina como horizonte extremo, a partir das imagens fixadas por ainda, ela é a interrupção de toda e qualquer transmissão que se articule dentro por baixo de uma consequência fortuita, mas deixa entrever nexos de um fenômeno objetivo, derivado do exercício de uma violência articulada em fins presumidos, que parece a condição de meio. Em Teorias do Fascismo Alemão, o tom acusatório de Benjamin é mais patente a esse respeito, nos fornecendo mais subsídios. Nesse texto, ele exaspera contra o lirismo arrebatado dos ex-combatentes que escrevem sobre suas experiências da Primeira Guerra, datada de 1930 e organizada por Ernst Junger. Benjamin dissolve a reivindicação arrebatada de um heroísmo e de um código de conduta guerreiros, assumida nessa coletânea, num mistificado anacronismo. Anacronismo de que os próprios autores se ressentem quando lamentam a fase da batalha de materiais, travada na segunda fase da referida guerra, em comparação com a guerra de trincheiras. O protagonismo individual suposto por esse heroísmo é completamente inconsistente com as novas tecnologias de destruição em massa gestadas no pós-guerra,
Para Benjamin, trata-se de, defrontando esse laudatório, tornar flagrante a operação de recobrimento que se efetua por meio desse ideário reacionário, enlevado de senhas pelas senhas da nação, da pátria, do heroísmo, etc., cujo propósito de fundo permite suscitar e fortalecer uma oposição falsificada, uma inimizade postiça, auferindo disso uma ignominiosa justificativa para a vazão das potências destrutivas dos meios técnicos presentes. Reportemos, cito Benjamin. O que se forjou aqui, a princípio sob a máscara do voluntário na Guerra Mundial e depois sob a do mercenário no pós-guerra, foi na verdade um competente guerreiro fascista para a luta de classes. E o que os autores entendem por nação é de fato uma classe senhorial apoiada nesses indivíduos, a qual, não sendo responsável perante ninguém, e muito menos perante si mesma, instalada no trono excelso, tem em sua fisionomia os traços de esfinge do produtor, que promete tornar-se em breve o único consumidor das suas mercadorias. A nação dos fascistas apresenta-se, com esse seu rosto de esfinge, como um novo mistério econômico da natureza, ao lado do antigo que, longe de diminuir-se em sua técnica, revela agora os traços fisionômicos mais ameaçadores, no paralelogramo de forças constituído pela natureza e pela nação. A diagonal é a guerra. Assim como sucede a posição fóbica, ante a petrificação que forja por uma via defensiva, o compromisso com o imaginário protetivo que impera o recuo do combatente diante do rosto da medusa. Esse recuo se confunde, para Benjamin, com deixar passar a grande oportunidade dos vencidos. Assim como se passa na fobia, a construção de fachada do combatente patriótico devolve um tanto da motilidade comprometida e, com ela, um tanto da satisfação da agressividade que é inibida pela forma de incidência do recalque. Basta lembrarmos como Hans, em certa altura de seu trabalho fóbico, retoma os passeios com o pai e, como em determinada ocasião ele faz do pai, numa simulação consentida, seu próprio cavalo de batalha, inclusive investindo agressivamente contra ele, quando então volta a ostentar provisoriamente um ar de dominador. Freud sabe que esta simulação designa ao mesmo tempo a meia medida da resolução. Seria no mínimo lírico, dá a pensar, por meio desta comparação, que a guerra abre flanco a uma agressividade simulada. A licenciosidade para com a nudez da guerra, porém, torna-se mais franca ou sob um véu que falsifica o objeto de investimento. Por meio disso, o que se aplana é o liso caminho da meta. Essa astúcia é uma necessidade derivada da acumulação das forças produtivas da técnica, em outros termos, do seu represamento, a despeito da assimilação social de seu uso. Ainda em sua diatribe, a coletânea de Ernst Junger, Benjamin alfineta a inflação ideológica da necessidade mística da guerra, centrada na significação do combate apoteótico, controvertendo tal significação. Benjamin diz: estes, os que manejam a técnica como uma chave para a felicidade, darão prova de sua sensatez no momento em que se recusarem a ver na próxima guerra um episódio mágico, descobrindo nela a imagem do cotidiano. Essa demarche da significação da guerra, feita por Benjamin, subverte a percepção fascista ao apontar que a violência está desde já tentaculada na vida cotidiana. Polarizar a culminância destrutiva da guerra apoteótica com os tempos de paz constitui um nivelamento próprio do trabalho de significação perseverante dos vencedores. Isso significa
que a medida de animosidade necessária não é produzida sem a captura no capeamento fóbico da postiça inimizade nacionalista, erigindo uma construção de fachada que torna administrável a guerra de classes. Com isso, a classe senhorial não deixa de lograr uma posição de vantagem no interior dessa guerra, na exata medida em que os interesses patrióticos e identitários, pretensamente apoiados em distinções culturais, tornam absconsos os interesses imperialistas mercantis. O acossamento da defesa fóbica é feito também por outro vetor, complementar à incidência direta da violência da guerra e extensiva de sua existência no cotidiano, pelo que se estabelece uma espécie de formação de compromisso. Quando retornam, os combatentes já encontram todas as suas vivências elaboradas por meios massivos de difusão de informação, rádio, jornal, quando não são entulhados pela enxurrada do tratamento material profissional. Essa precedência do revestimento interpretativo, a produção a priori das significações, desterra o elemento artesanal do boca a boca, tornando-o ineficaz, o que redunda naquela privação constitutiva do homem contemporâneo. Cito Benjamin. Privado de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. O efeito traumático da violência se alia aqui à existência cada vez mais consistente de uma simbolização aplacadora. A tendência desse duplo prejuízo é tornar o sujeito real, simbolicamente vulnerável e miserável. Quando Benjamin metonimiza, na imagem do Camundongo Miguel, esta existência cheia de milagres, o princípio de funcionamento de um operador onírico, ele projeta nisso uma via de satisfação substitutiva, alucinada, que se reforça a título de efeito compensatório àquela existência que Benjamin expressa, que não pode ser realizada durante o dia, por falta de forças. O fator comunicativo se transpõe a uma dimensão onírica. O que se apresenta nisso é uma resolução que se torna tanto mais sonhada, mais facilitada, quanto mais se acirram os solipsismos. Na tessitura onírica dos laços, as dificuldades, as derrotas diárias, o cansaço, ou como diz Benjamin, a tristeza e o desânimo do dia, são superados na imaginarização de um mundo estruturado por um conjunto de nexos e associações que ratificam um pacto obsceno de natureza e técnica. Sabemos que, do ponto de vista da consideração clínica, as formações fóbicas são atinadas por uma escuta que atua a partir da provisão idiosincrática do material imaginário aleatório do sujeito, com o qual ele opera uma sutura, ao passo que, ao pensarmos uma formação fóbica comprometida com um domínio onde o material imaginário se torna um patrimônio das massas, onde essa provisão é cada vez mais comum, precisamos atentar para encaminhamentos resolutivos típicos que determinam o comportamento das massas e que estão aferidos a essa apropriação coletiva. Para o bem ou para o mal, a uniformidade e a homogeneidade do material favorecem formas de elaborações típicas, na medida em que a veiculação do material é capaz de fazer prevalecer uma forma de incidência no sentido de uma captura precisa dos laços. Podemos depreender, por ora, que arranjos defensivos igualmente derivem de maneira típica, a partir de deslizamentos significativos ou de vias de trilhamentos já dados. Isso pode significar a existência de um funcionamento social orientado a vias fóbicas de estabilização, quer dizer, de uma responsividade típica a um acossamento que leva o sujeito até uma posição patológica, de onde então ele opera um contra-investimento defensivo que, em sua exteriorização enviesada,
é suscetível de captura no campo de uma oposição falsificada. A partir dos textos de Benjamin que ora tomamos em consideração, no que diz respeito a facilitações que reconduzem um sujeito a uma elaboração positiva do prejuízo provocado pela violência simbólica real, podemos demarcar duas vias de saída que aventaríamos como depreendidas dessa condição fóbica de base. Uma delas aponta para a psicose, a outra para o fetiche. Quanto à pertinência e possibilidade dessa demarcação, lembremos que para Benjamin se trata também, em suas análises, de apontar determinados perigos ou sintomas, como é o caso, por exemplo, quando ele afirma e assura, a propósito do cinema, que há, cito Benjamin, recepção através da distração constitui o sintoma de transformações profundas nas estruturas perceptivas. Falando em distração, o envoltório arquitetônico de imagens que o cinema faculta torna a obra onipresente, por sua virtualidade massiva, reflete e reforça conjuntamente uma perspectiva das massas, e com isso, o levantamento do problema de, aqui eu cito Krakawa, até que ponto nossa percepção está apta a responder, perdão, é o Benjamin, está apta a responder a novas tarefas. Krakawa, cuja lucidez antecipadora lançou luzes sobre a panóplia de figuras acessórias, cito Krakawa, figuras acessórias que penetram até mesmo no ambiente doméstico, põe-se já no rastro desse sistema de irradiação da nova simbólica erigida no seio da técnica, na condição de uma segunda natureza. No mesmo horizonte de sentido, Benjamin implica a reprodução em massa com a reprodução das massas, aduzindo a essa correlação, ademais, um terceiro termo, a saber, a crescente proletarização dos homens contemporâneos. Não é somente a extensão do arsenal imaginário, como ampliação sem limites do repositório de imagens, o que define o compromisso desses termos. Ao aspecto quantitativo do fenômeno, é preciso acrescentar o dinâmico, na medida em que a ingerência tátil, contida no princípio de montagem do cinema, por seu caráter interruptivo, perfura o espectro da percepção sensível normal, reforçando o acesso à dimensão inconsciente aberta pelo novo campo óptico, e, através disso, fazendo furo em direção à intimidade mais própria da elaboração associativa dos sujeitos. A incidência dessa dinâmica manipulatória, constitutiva de um dos lados da eficácia fisiocrática do cinema, recai sobre o recalque, isto é, seu crivo reside, de um lado, em determinado constrangimento à destinação do material recalcado, o assodamento das imagens, considerando nisso a amplitude massiva e a presença ubíqua das mesmas, exibe uma força de deterioração dos laços reais entre sujeitos, impelindo-os à idiotia da realização paradoxal de um comum imaginário. O espírito desse processo, Benjamin o condensa na inversão da famigerada máxima de Heráclito. É a atuação do inconsciente a céu aberto o que está no centro da cena do mundo contemporâneo, do ponto de vista dessa astúcia que permite uma livre atuação do recalcado. Atentemos para a permissividade fascista a que, cito Benjamin, massas cheguem à expressão de sua natureza. Fecho aspas. Bloqueia-se, assim, a tendência à abolição das relações de produção e de propriedade presentes, porque se favorece, sobre a diretiva do mesmo investimento, um sugestivo encadeamento associativo. As espirais orbitam freneticamente nos olhos despertos dos sujeitos, a que se conjugam insulamento e satisfação coletiva imaginária. Eis a via da psicotização das massas. É possível também encontrar delineamento de uma solução defensiva pelo fetiche.
em Benjamin, inclusive sob uma impressionante coerência com as noções freudianas que comparecem no texto O Fetichismo. Sabemos que para Freud, o sentido do fetiche se funda na recusa em renunciar a uma imagem de totalidade da mulher não castrada, dotada de falo, imagem constitutiva de uma suposição arcaica infantil, suposição, aliás, que é o ponto de partida das intrigantes investigações de Hans, motivado pelo horror à castração, que é intensificado pela relação especular com a mãe supostamente fálica. O interesse narcísico da criança procura evitar o mesmo suposto destino quando da constatação do real da genitália feminina. Como reação à dissolução dessa presunção, o fetichista repõe um substituto simbólico do perdido, obtendo com esse signo do triunfo, expressão do Freud, sua garantia imaginária. Freud compreende ainda que a elaboração do fetichista assume igualmente o propósito psíquico de, cito Freud, protegê-lo de uma queda. Retomando, pois, os pormenores críticos que extravasam em teorias do fascismo alemão, dirigidos ao entusiasmo pubertário, expressão do Benjamin, dos escritores de guerra e guerreiros, constatamos de saída a intenção de Benjamin em tornar flagrante a desvinculação do discurso ideológico, que ele alcunha de misticismo enraizado, de certas ligações com o real. Uma exacerbação de emblemas, insígnias, ideal estereotipado, dos quais Benjamin toma nota não para marcar a controvérsia ou equívoco simplesmente, mas para indicar mesmo o sintoma, mais exatamente o sintoma de um procedimento que, cito Benjamin, passa ao lado, né? Fim de citação, da coisa e cuja abordagem não, cito Benjamin, permite chamar as coisas efetivamente pelo nome. Eis um discurso que, na sua parca elaboração do ocorrido, é para isso que nos chama a atenção Benjamin, inflaciona de valor o perdido. A recuperação cultural da última guerra, ensejada na elaboração desses autores, baseia-se na premissa firme da guerra perdida, da perda, né, Verlust, operada a partir do mais íntimo. Perda tornada um bordão que entoou feito um canto de sereia, mobilizando a reivindicação da germanidade. Tal articulação nítida estaria em questão aqui, nessa tentativa de elaboração da perda. É uma pergunta. Qual articulação nítida estaria aqui em questão, nessa tentativa de elaboração da perda, se não aquela que Freud desvela na solução fetichista? Sobretudo quando reparamos com Benjamin que o acento está posto no, abro aspas, desejo de levar mais a sério a perda da guerra do que a própria guerra. Fecho aspas. Reforcemos esse paralelo com as seguintes palavras de Benjamin, ainda a propósito dos autores da coletânea. Não lhes foi dado, em nenhum momento, querer olhar de frente o que fora perdido, e limitaram-se a aferrar-se a ele com firmeza. O fermento ideológico dessa posição constitui, sem dúvida, o reclame da queda. Né? Porque aqui o termo que é recorrente, né, no texto do Teorias do Fascismo, né, é o mesmo termo que o Freud usa, né, para propor uma das formulações da solução fetichista, né, que é queda, Untergang, que costuma ser traduzido por declínio, né, também, ou por ruína. E o Benjamin trabalha com esse mesmo universo, digamos assim, simbólico de termos que está presente nesse texto do Freud. Né? E ele diz mais, ele diz: o fermento ideológico dessa posição constitui, sem dúvida, o reclame da queda, do declínio. De forma mais direta, cito Benjamin, um fetiche da queda. O imaginário de uma unidade nacional, de uma totalidade a ser refeita, vem aqui em auxílio, veiculado por uma linguagem impregnada de arcaísmos hipostasiados que exprimem a natureza, o espírito do povo, a identidade nacional, cuja consagração estava a encargo de um sinistro feitiço único.
né? A maioria das expressões que eu estou usando é do próprio Benjamin. Tal vaga discursiva encontra diante de si uma reforçada disposição perversa das massas, isto é, sua recusa do traumático, da queda, para ser preciso. Trata-se de um trabalho discursivo que lança mão de um miserável simbolismo, embora suficiente para abrir trilha aos afetos que se satisfarão na mística universal da guerra. No fetichismo, Freud faz incidir sobre o componente ideativo do recalcado o trabalho da função recusadora da elaboração, através da produção simbólica de substitutos fálicos. Para Freud, o componente afetivo permanece detido sob a ação do recalque, enquanto o trabalho de recobrimento ideativo obtém êxito na direção de uma via de facilitação para satisfação, na medida em que mascara seu objeto. Não falta a Benjamin essa perspectiva de denúncia de um discurso idealizante, com fins propagandistas da guerra imperialista, sem deixar de nomear seus agenciadores. Cito Benjamin. O idealismo foi fornecido pelo Estado e pelo governo. Fim de citação. E depois, quando essas instâncias se mostraram ideologicamente refratárias à nova logística bélica, resultante do aprimoramento dos novos meios técnicos disponíveis, esse trabalho é complementado e assegurado pela intermediação de instâncias privadas. É em relação a esse estado de coisas que Benjamin evoca as metáforas do rosto de esfinge, do produtor e do mistério econômico, as quais se sumarizam na imagem dos traços de Medusa das feições. Não podemos debitar na conta de uma mera coincidência que seja justa a mesma imagem aterrorizante da cabeça de Medusa que em Freud alude simbolicamente ao horror à castração, por remeter imaginariamente à genitália da mulher e, por consequente, ao horror à existência da diferença sexual, próprio da operação perversa, a qual, por extensão, parece ora funcionar no propósito da recusa da existência de uma diferença social, isto é, da diferença dos interesses de classe. Lacan, em sua tematização da fobia, num seminário de um outro ao outro, apresenta uma reinterpretação da mesma em termos de placa giratória, não mais com base numa entidade clínica delimitada, pois, nisso, ele parece ter em vista uma indefinição das projeções centrífugas provocadas pela rotação dessa placa. Em suma, se trata de compreender a fobia como um momento mediador que catalisa desdobramentos ulteriores, determinadas destinações das correntes em campo. Uma figura clínica que se remete a contextos infinitamente diversos, afirma Lacan. Ela, a fobia, gira mais do que comumente para as duas grandes ordens da neurose, a histeria e a neurose obsessiva, e também realiza a junção com a estrutura da perversão. Ela nos esclarece, em suma, sobre toda a sorte de consequências que tem e as quais não precisam se limitar a um sujeito particular para ser perfeitamente perceptíveis. O giro fóbico nos sugere aqui um ponto de detenção enigmático, cuja determinação é dada pela constelação dos fatores em jogo. Esse ponto de detenção, ou encaminhamento resolutivo do complexo em atuação, parece ser o que Lacan pretende indicar, é determinado pela... Esse encaminhamento é determinado pela tensão conflitante. Onde isso vai dar, portanto? Que se desenrola no limite, cito Lacan, na fronteira entre o imaginário e o simbólico. É-nos sugestivo o dado de que Lacan implica a fobia, nesse momento de sua discussão, através da temática do saber-poder, de que ele, inclusive, arrebenta certo vocabulário político a certo vocabulário político. Talvez porque o medo irrealista que a fobia evidencia possa ensinar sobre alguns efeitos de simulação
e injunções no campo do poder político. Com relação à solução de Hans, Lacan reforça uma renitência imaginária em consumar um dimensionamento simbólico para o real suportado pelo objeto fóbico. Nisso consiste a metáfora lacaniana de que a fobia seria um tigre de papel, isto é, um recurso do sujeito para, cito Lacan, solucionar uma questão que não pode ser resolvida no nível de sua angústia intolerável. Com esse entendimento, a transposição simbólica que Freud discute, no caso Hans, recobra uma centralidade. É justamente na transposição que permanece refratária à consumação simbólica, ou seja, que permanece engodada em vínculos imaginários, vínculos que para Lacan surtem efeitos de gozo, onde se percebe um forte eco de Freud em sua interpretação, na medida em que este último compreende a fobia como uma vitória do recalque. A via-crucis da fobia, enquanto horizonte de eventos que decidem da elaboração do material recalcado do sujeito, nos parece, é o que se põe aqui em questão. Dito de outro modo, e referido ao contexto localizado da discussão feita por Lacan, é por onde a posição do sujeito, no interior da conjunção saber-poder, encontra uma estase. Se pudéssemos demarcar semelhante constelação de fatores em Benjamin, através do qual pudéssemos localizar essas assombrantes feições de tigre, certamente o assodamento imaginário que transtorna as relações entre os homens, a incidência permanente de um traumático pela guerra, na sua forma paroxística e cotidiana, tomando nota de que aqui estão em jogo os elementos e efeitos análogos ao que ocorre na confrontação fóbica forçada, analisada por Freud, e, por fim, o prejuízo para o trabalho de simbolização na linguagem, que se apresenta na imagem do combatente que retorna emudecido, certamente, diríamos, esses elementos nos forneceriam uma coesão suficiente para a compreensão de como a estabilização fóbica proporciona uma condição defensiva onde as reivindicações reativas encontram seu domínio justificado de produção, reforço e perpetuação. Em verdade, essa captura imaginária do trabalho simbólico responde pelo fato de que o sujeito obvie seus danos através de uma comunhão suportada na imagem. É isso que é reportado por Benjamin naquele operador miraculoso que torna um automóvel tão pesado quanto um chapéu de palha. O mesmo capaz de conjugar a atuação desinibida da pulsão com os traços idealizados da hipocrisia cultural, isto é, a conjugação de, nos termos de Benjamin, primitividade e conforto. Tais circunstâncias suscitam a agressividade recalcada a encontrar um escoamento perverso. Numa perspectiva possível de conjunto, revela-se nisso um mecanismo infernal que conduz a agressividade a uma via de retroação. Os investimentos distorcidos da agressividade fóbica impelem a alvos cada vez mais multiplicados, que não ficam apenas no plano simbólico, nem se amarrotam simplesmente como as girafas de Hans, mas se erigem realmente na condição de matáveis e gozáveis. Obrigado.